você aplicou as mechas do cabelo da cliente, levou a cliente para o lavatório, tonalizou o cabelo da cliente, tirou o amarelo, tá? Tirou o amarelo, porque quando você aplicou ali o tonalizante, você tirou o amarelo do cabelo da cliente. Leva a cliente para a cadeira para escovar, e aí quando você vai escovar o cabelo da cliente, você olha e aquele cabelo da cliente está como? Amarelo. Há inúmeros motivos que faz com que o cabelo da cliente ele amarele quando você vai fazer escova, tá? Isso é uma situação que é muito frequente, inclusive, acontecer dentro do salão. Do cabeleireiro simplesmente fazer as mechas, leva a cliente para a cadeira, quando vai escovar aquele cabelo, o cabelo da cliente ele fica amarelo, tá? Primeira coisa, primeiro erro do cabeleireiro está em tonalizar o cabelo da cliente e não neutralizar aquele cabelo. Tá entendendo? Cabeleireiro foi lá, levou a cliente pro lavatório, depois que ele fez as mechas, né? O processo das mechas é o seguinte, você aplica a técnica de mecha, leva a cliente pro lavatório, aplica o tonalizante ou coloração, eu não sei como é que você aplica aí a sua preparação do seu produto para fazer a tonalização. E aí o que acontece? Na hora de aplicar o tonalizante, na hora de preparar a coloração, na hora de fazer a finalização daquele cabelo no lavatório, o cabeleireiro não faz a neutralização do pigmento amarelado. Esse é o primeiro erro. Então, por isso que eu falo muito aqui que o cabeleireiro que quer se tornar especialista em mecha, primeiro ele tem que se tornar especialista em colorimetria capilar. Se você não souber neutralizar aquele cabelo da cliente, obviamente, quando você for escovar o cabelo da cliente na cadeira, vai estar amarelo. Então o cabeleireiro ele precisa entender de colorimetria para quando ele preparar a coloração, para tonalizar o cabelo da cliente, ele fazer a neutralização daquele pigmento amarelado que provavelmente é um pigmento, uma cor indesejada pela cliente, né? E aí que acontece o erro, né, do cabeleireiro ele fazer a tonalização e não neutralizar. Tá, Roger, mas o que neutraliza o amarelo? Aí você precisa entender de colorimetria. Tá, Roger, mas o que neutraliza o cobre? Você precisa aprender de colorimetria. Roger, mas o que... Gente, a colorimetria ela é a mãe do especialista em mecha. Então, quando você vai aprender a fazer mecha, quando você vai fazer um curso de mechas, primeiro você já tem que entender de colorimetria capilar. Cabeleireiro já vai hoje para a internet aprender a fazer mecha. Cabeleireiro já vai hoje fazer curso de mecha sem primeiro entender daquilo que é a base, daquilo que é o chão, que é o quê? Que é a colorimetria capilar. Você não vai se tornar um bom especialista em mecha se primeiro você não se tornar um bom especialista em colorimetria capilar. A colorimetria, que nem eu falei aqui, a colorimetria é a mãe do especialista em mecha. Anda casado uma com a outra. Então, primeiro você aprende colorimetria e depois você aprende a fazer mecha. Se quiser aprender a fazer os dois ao mesmo tempo, não tem problema. Pode aprender a fazer os dois, pode fazer os dois ao mesmo tempo. Mas precisa entender de colorimetria. Então, o primeiro erro está... Primeiro, eu vou falar aqui 2 erros gravíssimos que acontecem com o cabeleireiro que leva a cliente para a cadeira, escova o cabelo da cliente e o cabelo fica amarelo. O amarelo volta. Primeiro erro está na tonalização do cabeleireiro não saber neutralizar o pigmento amarelo que está no cabelo da cliente. E o segundo erro está em escovar o cabelo da cliente com o secador muito quente. Quanto mais alta é a temperatura daquele secador, a temperatura daquele aquecimento que você está colocando no cabelo da cliente, mais vai dilatar a cutícula do cabelo da cliente. E aí, quanto mais dilata o cabelo da cliente, mais a probabilidade maior de o cabelo simplesmente amarelar quando você vai escovar na cadeira. Então tem que tomar cuidado.